Fernando Schiller pensando Brasil. Schiller, a gente está num momento delicado do mundo, o mundo desafiando o Brasil de um jeito muito diferente do que desafiava antes. O presidente Lula, no momento novo para ele surge na política nacional nos anos 80, no momento em que você tinha os patrões e os empregados, você podia fazer uma greve no ABC e você parava o país. O mundo foi mudando, hoje você tem um país de empreendedores, as pessoas não se encantam tanto por certas discussões, jornada de 6x1, 5x2, 4x3. Então, às vezes, o discurso tem que ser adaptado. Ele até falou isso outro dia, mostrando uma certa clareza, mas quando vem os números do governo, a aprovação do governo, parece que há um desencaixe entre aquilo que o governo acha que tem que fazer e a expectativa da sociedade, porque, do contrário, ele estaria atendendo às expectativas, estaria com uma imagem muito melhor. Se a imagem está ruim, não é só um problema de comunicação. A agenda e as transformações prometidas pelo governo estão fazendo a sociedade não comprar. Eu não quero isso, não é isso que eu quero. Não tá, a satisfação não vem. Então eu queria te ouvir sobre como você está interpretando esses números, lembrando que, pela primeira vez, a preocupação com segurança se destaca do bolo, onde tem economia, como sempre, muito forte. Tudo bem, Oneg? Tudo bem, Sandro, Débora? Eu acho que o que a gente vê hoje, o governo está exatamente preocupado com isso, né? Hoje tem esse evento em Brasília, que no fundo é um pouco mais do mesmo, né? O governo vai enfatizar os seus programas, enfim, vai tentar dizer para a sociedade que está fazendo uma série de iniciativas, mais médicos, né? O Médicos pelo Brasil, voltando programas, farmácia popular, o tema da desoneração aí, ou pelo menos alíquota zero para os alimentos, esse programa agora do crédito subsidiado, consignado, né, com dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do próprio trabalhador, essa promessa de votação no Congresso da isenção até R$ 5.000 no imposto de renda. Então, o governo tem um pacote, vamos chamar assim, um pacote de varejo, e aqui vem a minha provocação, né, até na linha do que tu estás colocando, para resolver um problema que é de atacado. Um problema que é de atacado, ou seja, que é a visão que a sociedade tem sobre o governo. Em algum momento, nós estamos falando de 4, 3, 4, 5 meses atrás, o governo realmente passou a declinar em termos de aprovação fortemente. Quer dizer, o ponto de virada parece que foi aquela discussão do PIX. E a discussão do PIX toca exatamente nesse ponto que tu comentaste. O Brasil empreendedor de um lado, o Brasil do motorista do Uber, do MEI, são mais de 15 milhões, de uma economia informal muito grande, quer dizer, um país que não é mais exatamente isso, quer dizer, o Brasil, né, do trabalhador de carteira assinada de um lado, o patrão do outro, que é um mercado de trabalho muito mais diversificado, não é? Então você tem hoje, né, um enorme peso para transferência de renda. Vamos lembrar, temos 21 milhões de beneficiários só no Bolsa Família, e boa parte dessas pessoas fazem atividades empreendedoras, né? Fazem o famoso bico, né? Fazem, enfim, prestam serviços, estão no comércio popular, e todas, rigorosamente todas, dá para dizer aqui, estão lá no Pix, por exemplo, que é um meio rápido de pagamento, etc. Então, quando o governo ele inventou de, eventualmente, né, o governo não quis taxar o Pix, mas quando ele falou em monitorar, em cruzar dados, etc., alertou, né, e aquilo foi mais um sinal, não é uma causa, né, aquilo é uma... Mas, de qualquer maneira, o fato é que depois daquilo, todas as pesquisas, inclusive essa da Genial Quest que a gente teve essa semana, mostram a mesma coisa. Nesta última pesquisa, a popularidade, quer dizer, a aprovação do governo, ela cai 7 pontos, né, e sobe, aliás, a rejeição sobe 7 pontos e a aprovação cai 6 pontos. Né? Então, esse é o movimento. O movimento é um jacaré, uma boca de jacaré que vai abrindo. Né? Eu até trouxe os dados aqui, eu nem vou dar os números todos, porque daria muito número aqui, mas só para... Interessante como o Brasil está dividido. Né? Então, você tem um empate entre população católica, entre brasileiros católicos, entre quem aprova e quem não aprova o governo, dá empate. Se pegar só os católicos. Se o Brasil fosse só formado por católicos, daria meio a meio. Mas quando você vai para os evangélicos, a reprovação do governo é quase 2-1, quase 2-1. É o mesmo caso que tem hoje entre jovens e mais idosos.
Você pega a população até 34 anos, tem uma forte desaprovação do governo, quase 2 por 1. Você vai para pessoas acima de 60 anos, você tem uma leve aprovação do governo, inclusive. E é o mesmo caso com regiões do país. Você vai lá para o sul do Brasil, é 2 por 1. Você vai para o Nordeste, ainda o presidente Lula tem uma leve vantagem, não é? Então, assim, são cortes regionais, cortes por religião, né, que tem um elemento comportamental, cultural, né, e você tem o corte por idade, né? Então, assim, são estratificações que vão, e nós já estamos falando nisso há uns 2, 3 meses, e o governo está com dificuldade de virar esse jogo. Na minha interpretação, quer dizer, tem duas leituras aí. Uma é economia. Saiu o dado da inflação agora de março, e lá dentro do dado, se a gente for buscar, 1,44% da inflação de alimentos. A inflação de alimentos ela bate aonde? Na mesa do trabalhador, ela bate exatamente nesse segmento de menor renda. Se a gente pegar no trimestre, o primeiro trimestre desse ano, você tem a inflação de alimentos, ela vai a 2,50 em alguma coisa, contra uma inflação geral de 1,30 em alguma coisa. Então é quase o dobro. A inflação de alimentos está quase o dobro nesses primeiros 3 meses do que a inflação geral. Isso a população sente. Pela pesquisa, 88% dos entrevistados revelam, né, declaram, que perceberam um aumento do preço dos alimentos no mês passado, né? Além de outras questões, como tu mesmo colocaste, quer dizer, o governo, quando há uma demanda por uma resposta sistêmica, estrutural para o tema da segurança, o governo lança o tema da pena justa, que não estou criticando aqui o pena justa, mas vai um pouco na contramão da intuição, digamos, da sociedade, né? Que você precisa de um sistema mais duro, que puna mais, que não solte toda hora, etc. Então, isso são problemas do governo. Como o governo está tentando reagir a isso? Com uma retórica política muito forte, voltando à polarização, hoje nesse evento lá em Brasília, de novo, pegamos o país destruído, em ruínas, etc., que é um discurso que vai se enfraquecendo, porque já estamos no terceiro ano do governo, ainda tendo esse olhar para trás, não é? E apostando que esses projetos, vamos dizer assim, de varejo vão resolver de alguma maneira o problema. O que o governo não fará, Oineg, é o tal do cavalo de pau, né? É o tal da reforma nas contas públicas, ajustando a questão fiscal. E na minha interpretação, se não fizer isso, se não der uma clara sinalização de que vai mexer na questão fiscal, que vai trabalhar no sentido do equilíbrio macroeconômico para dar uma luz lá no fim do túnel para baixar a taxa de juros, etc. Bom, e manter a inflação sob controle, acho muito difícil o governo reverter isso, né? Vai tentar no varejo, vai fazer evento, o Sidônio vai trabalhar muito aí no marketing e tal, mas é difícil. De qualquer maneira, é a tentativa, é o esforço do governo, a direção que o governo optou em seguir. É isso aí, Pensando Brasil, Fernando Schiller, que volta a conversar com a gente na segunda-feira. Obrigado, Schiller. Bom final de semana. Valeu, bom trabalho. Abraço. Valeu, até semana